equação da reta por um ponto. Pessoal, nesse vídeo a gente vai verificar, vai deduzir uma fórmula para se construir a equação da reta desde que a gente conheça um único ponto. Mas claro, além de um ponto, a gente tem que ter uma outra informação a mais. Vejamos qual é. Imaginem essa situação. Eu tenho uma reta bem definida ali, cor-de-rosa, passando por um ponto também bem definido, x0 e y0. Mas uma outra coisa que já está definida aqui é a inclinação dessa reta, né? Eu tenho que saber isso, alguém tem que me informar isso, tá? Então eu tenho um ângulo aqui que eu vou chamar esse ângulo de alfa. Então isso foi dado. Beleza, eu tenho essas duas informações aí, o par ordenado e o ângulo. Agora eu quero montar a equação da reta. Vocês devem lembrar lá que das funções do primeiro grau vocês tinham coisas do tipo 2x mais 4. Lembra como é que era o gráfico disso? Uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, né? Vocês já sabem que é alguma coisa assim, talvez não lembrem, né? Mas a gente vai retomar isso aqui. Ponto 4 é o corte com o eixo y. Coeficiente angular aqui, né, é positivo, então a reta é crescente, né? A gente já vai relembrar isso aí. Outro exemplo, y igual a 3x menos 2. Como é que é o gráfico? Ah, agora essa aqui tem que passar num ponto no eixo y aqui em menos 2, né? Então ela é crescente porque o 3 aqui, o coeficiente angular, é positivo. Isso tudo tem a ver com o que a gente vai trabalhar agora. Vem comigo. Então eu marco um ponto qualquer aí, em cima dessa reta, obviamente, e um ponto qualquer, aí ele tem abscissa x e ordenada y. Eu poderia ter marcado esse ponto amarelo em qualquer ponto sobre a reta rosa. E agora, gente, o que eu quero aqui? O que é a equação da reta? É uma fórmula matemática, uma expressão que amarra exatamente todos esses elementos que vocês estão vendo aí. Esse ponto amarelo, o ponto azulzinho, que é x0 e y0, e aquele ângulo alfa. O que eu poderia usar matematicamente para amarrar todos esses caras? Alguém pode pensar assim, Pitágoras, né? Porque tudo é triângulo, retângulo, mas o Pitágoras não vai utilizar aquele ângulo ali, né? O Pitágoras utiliza os catetos e o comprimento da hipotenusa ainda. Eu quero usar o ângulo. Então, o que eu vou usar aqui? Como quem não quer nada, vamos aplicar uma tangente. Vamos ver se a tangente amarra todos esses elementos. Olha só. Tracei um triângulo retângulo, o ângulo alfa vai aparecer aqui, porque não mudou a inclinação da reta. E agora reparem nos catetos. Esse cateto aqui, a linha vertical, vocês vão comparar aqui com o eixo y, isso mede y menos y0. E o cateto, que é a base desse triângulo, essa linha verde que eu tracei agora, vocês vão comparar aqui com o eixo x, com o eixo horizontal, mede x menos x0. Escrevamos. Então, desse triângulo retângulo aí, é fato que a tangente daquele ângulo alfa é escrita como cateto oposto dividida pelo cateto adjacente. Organizando isso, a gente pode escrever y menos y0 é igual a tangente do ângulo alfa que multiplica aquele x menos x0. É fato que a tangente de um ângulo é um valor numérico. Eu tenho um número, se o ângulo, por exemplo, for 45 graus, a tangente de 45 graus eu sei que vale 1. Né? Então, carinhosamente, vamos chamar esse coeficiente aí de A, a tangente do ângulo, vamos chamar de A, é um número. E assim a gente chega nessa expressão carinhosamente chamada de ioiô a xoxô. Ioiô a xoxô serve para quê? Serve para a gente montar a equação da reta quando a gente conhece um único ponto. Agora, precisa conhecer, ter alguma informação sobre o ângulo também, certo? Pessoal, essa fórmula, o ioiô a xoxô, não precisa ser decorada, tá? A gente sempre tem uma outra saída para resolver e eu vou mostrar para vocês. Agora, se tu achar, depois do exemplo, que é interessante decorar essa fórmula para sair aplicando ela toda vez que tu precisar da equação da reta conhecendo um ponto, beleza, é uma boa ferramenta, mas não é necessária, tá? Vamos lá de exemplo. Determine uma equação da reta R que passa pelo ponto menos 2, 1 e tem coeficiente angular menos 3. Primeiro vamos entender o que ele está falando graficamente, tá? Então é uma reta que passa aí por esse ponto e tem coeficiente angular menos 3. Será que a reta é essa? Será que a reta é essa? Ou será que ela é assim?
mais inclinada, menos inclinada? Como é que será que é? Gente, coeficiente angular é aquilo que carinhosamente eu chamei antes de A, né? Menos 3. Coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta faz com uma linha horizontal, contada no sentido anti-horário, a partir da parte positiva do eixo X, tá? Mas tudo bem, vamos pelo ioiô xoxô para ver o que acontece. Aí tá o ioiô xoxô, ó. Então é uma reta, eu sei que passa pelo ponto menos 2, esse é o x do ponto, e 1 é o y do ponto. Muito bem. E o coeficiente angular eu sei que vale menos 3. Feitas as substituições, o resto é calculeira e o problema já vai ser liquidado. Olha aí. Mãos à obra, aqui ficou y menos 1 igual menos 3x. Cuidado, isso aqui é mais 2, que vai multiplicar aquele menos 3, ficando menos 6. Portanto, y igual menos 3x menos 5. Aí está a equação da reta. Esse formato, quando a gente deixa o y isolado, que é o formato que vocês estavam acostumados, né, da função do primeiro grau, esse formato é a chamada equação reduzida da reta. Reparem aqui no coeficiente angular. Esse é o cara. Coeficiente angular é a tangente do ângulo que a tua reta forma com um eixo X ou com uma linha horizontal qualquer, contada assim no sentido anti-horário a partir da parte positiva do eixo X. Tá? Poder contar assim, né? Tangente desse ângulo, ok? Então reparem lá, ó, menos 5 com certeza vai ser o ponto de corte com o eixo Y. É negativo o coeficiente angular, então a tua reta é decrescente. Isso vem lá do mundo das funções do primeiro grau, mas a gente vai retomar aqui, certo? Vamos dar mais uma olhadinha nesse exemplo aí, e é para determinar o valor de A. Aqui, ó, reparem a ordenada, né? Foco nesse triângulo retângulo, onde a gente conhece os pontos ali, né? Ou pelo menos quase, né? Quase tudo sobre os pontos. Esse cateto da base, deixa eu pintar ele de verdinho, ele está aqui, ó. É o valor 13 menos 11, né? São 2 unidades. Agora, esse cateto aqui, ó, cateto a altura desse triângulo, está aqui no eixo vertical, é A menos 7. Reparem no ângulo 45 graus aqui embaixo, ó, ele com certeza aparece também aqui nesse triângulo. É ou não é? Com certeza eu tenho 45 graus ali, né? Então aí eu dei um zoom naquele triângulo, olha o ângulo de 45 graus. E vamos escrever uma verdade aí, certo? Tangente desses 45 graus é igual ao cateto oposto, o A menos 7 é oposto a ele, dividido pelo cateto adjacente, que é aquele 2. Tangente de 45, essa tem que saber, né, pessoal? Tangente de 45 é 1. Desenvolvendo isso aqui, a gente vai concluir que o A é 9. Tá aí uma forma de resolver esse problema. Agora, poderíamos ter aplicado o ioiô xoxô também. Afinal de contas, a gente conhece um ponto, né? Olha aí, ó, um ponto que eu tenho pleno conhecimento, não é o ponto 11, 7? Eu estou vendo esse par ordenado, 11, 7. Então, vamos substituir. 7 é o y, 11 é o x. E quem é o A? Pessoal, o A é a tangente do ângulo, certo? Então, o A com certeza é a tangente de 45 graus, que a gente sabe que vale 1. O que aconteceu aí? Olha só. A gente conseguiu montar a equação da reta. Y menos 7 igual a x menos 11. Y é igual a x menos 4. Essa é a equação da reta que está naquele desenho. E aí a pergunta é sobre aquele ponto B, né? Aquele ponto B lá é o par ordenado 13, Azinho. Eu não conheço aquele Azinho. Mas é só entrar na equação da reta aí com o 13 no x, perfeito? Coloca o 13 aqui no x. Quanto é que deu y? Y igual a 13 menos 4. Aquele y lá, ó. Aquele y, 13 menos 4 deu 9. Né? O valor que está sobre essa reta associado ao x13 é o y9. Então, aquele Azinho vale 9. Pessoal, quadro resumo aqui para a gente definir algumas coisas e relembrar outras. Tá legal?
Então eu olhei a equação reduzida da reta, tá aí, ó, y igual a ax mais b. Definição, pessoal, como é que chama aquele a? Aquele a é o chamado coeficiente angular, ele também é carinhosamente chamado de declividade ou ainda de taxa de variação, tá? Todos esses nomes aí, eles são sinônimos aí do a. A essência, o a é a tangente do ângulo que a tua reta forma com uma horizontal contada no sentido anti-horário a partir da parte positiva aí do eixo x, tá? Então aqui o alfa teria que ser contado assim. Quando eu olho para esse gráfico aqui, ele é crescente, certo? Eu estou vendo um crescimento aqui. Isso é com certeza um a maior do que zero, coeficiente angular positivo. Porque a tangente de um ângulo ali entre 0 e 90 graus, né? Lá da trigonometria a gente sabe que a tangente de um ângulo nessa faixa aí é sempre positiva. E o B, né, pessoal? O B também tem nome para ele, certo? Vamos dar uma cor para ele aqui, verde. Por definição, pessoal, o B é chamado coeficiente linear, carinhosamente também chamado de termo independente, porque ele independe de x, né? Vejam que não tem x colado nele lá. O B, pessoal, é sempre o ponto de corte da tua reta com o eixo y. Então eu vejo claramente nesse primeiro exemplo aqui, nesse primeiro gráfico, que o B é negativo. Já no outro gráfico, eu percebo o B cortando ali, ó, a reta cortando o eixo y num ponto positivo. Então, com certeza, aqui o B é positivo, maior do que zero. E sobre o A, ainda nessa reta, eu vejo a reta decrescente, com certeza A é negativo, porque reparem no ângulo alfa, ele é um ângulo que está aí, ó, entre 90 e 180 graus, e um ângulo pertencente ao segundo quadrante, né, tem tangente negativa. Essa é a jogada. Muito importante lembrar, né, pessoal, que a tangente, então, de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 graus é 1, e a tangente de 60 graus é raiz de 3. Serão importantes também as tangentes de 120 graus, 135 e 150. Mas aí a gente faz por redução ao primeiro quadrante, né? Sabendo essas três aqui, a gente vai saber com certeza as outras três também. É só uma questão de troca de sinal. Dá uma olhadinha nesse exemplo. A questão é a seguinte, eu quero determinar a equação da reta aí, tá? Pelo desenho vocês já estão vendo. Cara, é uma reta. Então, é do tipo y igual a ax mais b, né? Ó, do tempo das funções do primeiro grau, né? Se a reta tem essa forma, o a tu tá vendo a reta crescente, então tu já sabe que o a é um número positivo, né? A propósito, a gente já verificou, né, que o a é a tangente dos 60 graus, ou seja, raiz de 3. Então, já sabe que aqui vai ter uma raiz de 3. E tu está vendo pelo desenho que ainda tem um B, né? Um ponto cortando aqui embaixo, com certeza um valor negativo. Com certeza aqui é um número negativo. Agora eu não sei quem é ele, né? O que dava para fazer? Porque já está quase pronto, né? O que dá para fazer? Ora, eu conheço um ponto, eu sei que esse ponto faz parte dessa lei, é só substituir ele. O problema está resolvido. 3 é o y, 2 é o x. O que aconteceu? Vocês acabaram de encontrar o valor do b. Quanto é que deu esse b? Desenvolveu isso aqui e ficou 3 menos 2 raiz de 3. Então, olha essa lei. Y igual a ax mais b. É uma reta, já sei que é assim. O a é a tangente do ângulo. O a é a tangente de 60, raiz de 3. E o b, quanto é que deu? O b deu 3 menos 2 raiz de 3. Aí eu te pergunto, olha o ponto de corte aqui com o eixo y. É um número negativo. Esse é o b, é o termo independente. Isso aqui é um número negativo? 3 menos 2 vezes 1,7 mais ou menos. 3 menos 3,4. Ah, com certeza é um número negativo. Tá vendo? Tudo certo. Montei a equação da reta, aqui tá ela, ó, sem usar o ioiô a xoxô. Então, se tu sabe que uma reta é escrita nessa forma, ax mais b, tu sempre podes usar essa técnica que eu acabei de fazer aqui. Tá? Tu não precisas do ioiô a xoxô. Mas vamos ver com o ioiô a xoxô como é que fica. Olha só.
Olha aí, eu conheço um ponto e quero montar a equação da reta. Ioiô Xoxô vai funcionar. 3 é o y do ponto, 2 é o x do ponto, e quem é o a? O coeficiente angular, ó, o a é a tangente de 60 graus. A gente teve que fazer isso na outra construção. Tangente de 60, raiz de 3. Escrevamos. Pronto. Agora é só desenvolver. A vantagem do Ioiô Xoxô é que a coisa já vem meio prontinha, que não tem que pensar muito, né? É só executar o movimento. Olha aí, ó. Raiz de 3x menos 2 raiz de 3. E o y ficou raiz de 3x mais 3 menos 2 raiz de 3. Tá vendo? Então, essa é a equação reduzida, né? Esse 3 aqui, ó, esse 3 menos 2 raiz de 3 é o termo independente, é o ponto de corte aqui, ó, com o eixo y. Ali está o número 3 menos 2 raiz de 3. Um número negativo, como a gente já falou, né? Tá aí outro exemplo. Vamos construir, então, a equação da reta. Sem o Ioiô Xoxô. Não, vamos primeiro com o Ioiô Xoxô, então. Eu conheço um ponto, Ioiô Xoxô sempre vai funcionar. Ioiô a Xoxô. Vamos? Y do ponto. Olha lá o ponto que eu conheço. É o ponto 0,4, certo? O Y é 4. O X é 0. E quanto é que é o A aqui? Ó? Eu preciso do coeficiente angular. Pessoal, o A é a tangente do ângulo que a tua reta forma nessa contagem aqui, ó, no sentido anti-horário a partir da parte positiva do eixo X. Então, esse ângulo é de 135 graus. Moral da história, o coeficiente angular é a tangente de 135. Agora, a tangente de 135 é a mesma coisa que a tangente de 45 com o sinal contrário. Né? Então, a gente sempre pode pensar no ângulo com a horizontal. Só tem que cuidar o sinal do coeficiente A. Mas a gente sabe que se a reta está descendo, é porque aquele cara na frente do x, o coeficiente angular, ou declividade, é negativa, né? Então tá aí, ó. Olha o coeficiente angular, menos 1. Resolvido. Substituamos lá. O A vale menos 1. E aí, por Ioiô Xoxô, eu construí a equação da reta. Olha só, y menos 4 igual a menos x, ali vai dar 0. Equação reduzida, portanto, menos x mais 4. Vejam no desenho, se está condizente. Claro, ó, negativo na declividade, reta decrescente. 4 no termo independente, ou no coeficiente linear, aqui está o número 4. Tem que estar certo, mas claro. E se a tua vontade for resolver sem o Ioiô Xoxô, tu sabes. É uma reta, então tem essa forma, y igual a ax mais b. A, eu preciso do coeficiente angular. Já sei que é negativo porque a reta é decrescente. Coeficiente angular, negativo. Só pegar a tangente aqui de 45, né? Tangente do ângulo com a horizontal. Só cuidar o sinal daí, né? Então, com certeza, o A vale menos 1. E o B, como é que ficou? Olha como é que já está quase pronto aqui, ó. Ficou menos x mais b. Ah, mas eu sei que aquele ponto 4 lá é o B, é o próprio B. Então, terminou o problema. E se tu quiser conferir isso de outra maneira, esse par aqui é o 0,4. Então, é só substituir ele dentro da lei. 4 é o y, 0 é o x. Olha qual é a conclusão. A conclusão é que o b vale 4. Aí tá pronto, né? É ou não é? Tu conhece o A e tu conhece o B. E é uma reta. Então, y igual a x mais o B, que é 4. Olha aí, ó. Y menos x mais 4. Mas claro, né? Como eu tinha o ponto de corte com o eixo y, eu sabia que o termo independente aqui era 4, né? E aí a gente já teria terminado a questão. Valeu aí, rapaziada. Esse é o caminho.